pessoal, eu me chamo Beatriz Soares e hoje estamos aqui com o nosso primeiro episódio do podcast Falar e Saber. E eu me chamo Karen e somos alunos do nono ano. Hoje vamos falar sobre um tema que está bombando nas redes sociais e relações internacionais: a soberania nacional, ordem mundial e a disputa entre os BRICS e os Estados Unidos por causa do dólar. Será que os países ainda mandam no próprio nariz? E o que acontece quando o grupo tenta mudar as regras do jogo? Para explicar isso, chamamos o professor Fábio Roque, professor de Geografia. Então, professor, explica pra gente o que seria tão falada soberania nacional e como ela se relaciona com a ordem mundial. Boa pergunta, Bia. Primeiramente, falando sobre a soberania, que é o que tem se mencionado tanto atualmente nos debates aí, redes sociais em geral, que é essa soberania nacional. Soberania nada mais é do que o direito que cada país tem de tomar as decisões dentro do seu próprio território sem precisar de ninguém, né? Seria o poder que cada país tem sobre suas leis, sua economia e seu território. Agora, quando a gente fala, por exemplo, da ordem mundial, estamos tratando um conjunto de regras e relações, né, que organizam as estruturas de poder entre os países. Seria basicamente como no tabuleiro de xadrez. Nós temos, cada peça tem o seu próprio movimento, cada peça tem a sua importância e o seu poder dentro do jogo. Então, quando falamos da ordem mundial, seria basicamente isso, essa organização de poder entre os diversos países do mundo. Uns mandam mais, outros mandam menos, uns estão mais sobre a influência de outros, e sobretudo quando a gente fala de um mundo globalizado, nenhum país ele pode viver de forma isolada. Então as decisões que você toma tem que ser pensada também nas relações que você tem com os outros. Lembrando desse tema também, a gente tem a questão dos BRICS com o governo americano. Os BRICS tentaram, né, substituir a soberania do dólar, a hegemonia do dólar, adotando o BRICS Pay, que seria uma nova forma de pagamento, onde substituiria, né, a presença do dólar nas transações internacionais. Então foi uma tentativa, na verdade, de alterar, né, essa ordem mundial. E bem lembrado, falando sobre os BRICS, vocês estão lembradas quais são os países que formam os BRICS? Sim, Brasil, Rússia, Índia China, e África do Sul. Perfeito, exatamente. Então, na verdade, eles tentaram, né, criar um sistema, uma ordem, né, econômica, onde tivesse uma alternativa ao dólar, né? E pensando por esse lado, não seria ruim de fato você criar uma ordem mundial, nova ordem, né? Onde o Brasil ele tenha um lugar de destaque, tem uma maior importância, isso seria muito bom para a gente. Mas a gente não pode esquecer, né, que estamos inseridos num contexto de ordem mundial. professor. Se os BRICS querem usar suas próprias moedas, isso significa que estão abrindo mão da ordem mundial? Não, de forma alguma. O que eles estão tentando fazer, na verdade, como eu mencionei, é uma maior soberania nas relações internacionais, no comércio. Eles estão tentando, na verdade, ter um pouco mais de autonomia, né? Ou seja, você estabelecer uma outra moeda que possa uma alternativa ser uma alternativa, né, ao dólar, que hoje tem hegemonia mundial. E por que os Estados Unidos ficaram tão irritados com isso? Porque você mexer na moeda, no dólar, é você, de certa forma, desafiar essa dominância que os Estados Unidos têm no comércio internacional. Então, porque o dólar é uma das maiores fontes de poder dos Estados Unidos, né? E ele permite que ele controle, de certa forma, o comércio global. Vale lembrar que, falando de comércio global, nós temos altas remessas, né, de transações de produtos e serviços que são lastreados em dólar, né? Então isso seria, de certa forma, com uma certa afronta. Então, é exatamente isso que representa, mas não necessariamente uma quebra com a ordem mundial, porque o dólar é uma das maiores fontes de poder dos Estados Unidos. Ele permite, né, que eles controlem o comércio global, imponham sanções,
os BRICS conseguiram conseguir fazer comércio sem o dólar, né, seria uma forma de alcançar uma maior influência, né, que os Estados Unidos. Então, por isso, acabou gerando essa inimizade, né, essa hostilidade por parte dos Estados Unidos, que entendeu essa proposta dos BRICS como uma ameaça ao seu poderio. Dá para dizer que a disputa entre os BRICS e os Estados Unidos é uma briga por soberania, mas também por controle da ordem mundial? Exatamente. Na verdade, existe o equilíbrio, né, entre querer mandar na sua casa e jogar as regras do jogo, né, do tabuleiro global, né? Quem tenta mudar essas regras, como os BRICS, né, acabaram propondo, acaba batendo de frente com quem está no topo, né, da pirâmide do poder mundial. Faz sentido os países querem mais autonomia, mas sem sair do jogo. Isso mostra que soberania hoje é mais sobre negociar bem do que se isolar. Exatamente. Hoje em dia nós temos um mundo globalizado e, como eu sempre digo para vocês, nenhum país ele pode viver isolado, né? Nós temos relações dentro de um mundo conectado, interconectado. Ninguém pode viver isolado. Esclarecedor. Vamos encerrando nosso podcast agradecendo a presença do professor Roque. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por vocês. Valeu por acompanhar o episódio. A soberania nacional e a ordem mundial estão em disputa, e o futuro do dólar é só um dos capítulos. Curta, compartilhe e segue a gente. Até a próxima!